E aí, meu amigo investidor cripto, como é que você tá? Como que você tá reagindo a essa queda violenta que o Bitcoin teve nessa madrugada de sábado? Bom, tô gravando esse vídeo aqui num domingo para te passar algumas questões bem interessantes. Vou te passar tanto algumas questões mais do momento atual, o que a gente pode esperar do cenário daqui por diante, se a gente entrar num bear market, o que você precisa fazer para se proteger, quais são as probabilidades da gente entrar num bear market. Também vou te dar um contexto um pouco mais amplo. Ontem, que foi sábado e que teve essa queda violenta, o Bitcoin chegou aos 42 mil dólares e eu passei o dia todo fora, não tive tempo de gravar um vídeo. Mas nesse vídeo aqui a gente vai ficar bem atualizado em relação ao Bitcoin. Só lembrando que o vídeo passado que eu fiz aqui no canal falando especificamente sobre o Bitcoin foi exatamente há uma semana atrás. Eu soltei ele no domingo passado e eu falei que você precisaria ter 2 pontos de atenção. Um deles seria a perda desse suporte aqui da EMA de 20, a média móvel de 20 períodos, que ela estava aqui na região dos 52 mil dólares. Se o Bitcoin perdesse esse suporte, as chances seriam de que ele viesse aqui para o outro suporte mais imediato, que é a EMA de 50, que ele estava na região dos 43. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Por isso, é importante você ter uma boa estratégia de investimentos. Nem eu, nem ninguém no mercado consegue prever com 100% de certeza o que é que vai acontecer, qual o movimento dos preços. Porém, se a gente tem uma estratégia bem definida, a gente sabe reagir de acordo com uma movimentação de preços de mercado. Então, nesse caso aqui, perdeu esse suporte importante, a gente sabia que a queda seria bem acentuada. Portanto, se você tem uma boa estratégia, você pode programar um stop um pouco aqui para baixo dessa região, que já te impede de ter essa perda aqui maior, tá legal? Então, isso aqui é só um parênteses para te lembrar que mais importante do que prever o mercado, porque ninguém pode prever, se alguém te afirma com 100% de certeza que a gente está entrando no bear market ou que não, o Bitcoin agora pegou impulso e vai para a lua, 100% de certeza não existe, mas uma estratégia inteligente, sim, é possível, e aí você reage de acordo com cada cenário que se apresenta, tá legal? Mas vamos dar uma olhada um pouco mais em termos de contexto, uma visão mais geral do que acontece com o Bitcoin. Eu tô aqui agora no gráfico mensal e eu fiz essas marcações, essas linhas em branco, como você pode ver H1, H2 e H3. E o que significa isso? São 3 eventos muito importantes na história do Bitcoin. H1 é o primeiro halving que aconteceu em novembro de 2012. H2, o segundo halving, em julho de 2016. E H3, o terceiro halving que aconteceu agora, em maio de 2020. O que é halving? Halving é um evento que ele reduz pela metade a recompensa de Bitcoin por cada bloco minerado. A cada 10 minutos é minerado um novo bloco de Bitcoins. Antes do primeiro halving, esse bloco de Bitcoins ele recompensava o minerador que minerou esse bloco com 50 Bitcoins. Depois desse primeiro halving, essa recompensa caiu pela metade. Então, um bloco minerado, ao invés de 50, passou a recompensar com 25 Bitcoins. Depois do segundo halving, essa recompensa novamente caiu pela metade e passou a ser de 12,5 Bitcoins. E atualmente, depois do terceiro halving, cada bloco minerado recompensa o minerador com 6,25 Bitcoins. E por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque a gente tem uma previsibilidade em relação à emissão de novos Bitcoins. A gente não está sujeito à arbitrariedade de nenhum governo, de nenhum ser humano, na verdade. São regras matemáticas e autoexecutáveis e transparentes para todo mundo saber. Fora isso, a gente tem a questão da redução da oferta monetária. Diferente do que acontece com os bancos centrais, de um modo geral, que tem uma política inflacionária, simplesmente emitem mais moedas desenfreadamente, e isso acaba gerando inflação e, por consequência, reduzindo o poder de compra das pessoas. Como a oferta de Bitcoins é limitada, o Bitcoin sempre, num horizonte temporal mais amplo,
tende a se valorizar muito mais do que as moedas fiduciárias, como dólar, real, euro e etc. Legal? Vamos dar um zoom aqui nessa parte relativa ao primeiro halving. Note que antes do primeiro halving, o Bitcoin vinha se movimentando aqui na faixa de preço dos 3 dólares até os 11 dólares, 12 dólares, tá legal? Depois do halving, teve um choque monetário, reduziu-se a oferta de bitcoins, a emissão de bitcoins diminuiu. E quando a emissão diminuiu, a gente teve uma explosão nos preços. Nos 12 meses subsequentes, a gente teve uma valorização de mais de 10.000% no Bitcoin. Ele saiu daqui da faixa dos 12 dólares e deu um salto para mais de 1.000 dólares, 1.100 dólares. Isso em apenas 12 meses, um ano. E depois desse topo, naturalmente, como acontece em todos os mercados, a gente teve uma correção. Só que essa correção, ela foi bastante duradoura. Foi o primeiro grande bear market do Bitcoin. Então, no ano seguinte, mais precisamente nos 14 meses seguintes, foi uma tendência bem clara de queda. E o Bitcoin, ele corrigiu 86%. E uma correção de 86% é bem expressiva em qualquer mercado. Mas lembra que ela veio logo depois de uma valorização de mais de 10.000%. Deixa eu tirar aqui o zoom agora. Repare que esse primeiro movimento de alta pós-halving, ele seguiu duas pernadas, né? Uma, duas. E muita gente acha que esse ciclo vai se repetir agora, no momento que a gente está vivendo. Que a gente teve aqui a primeira pernada de alta e que agora a gente está ensaiando para ter uma outra pernada de alta. Eu particularmente não acho essas comparações tão relevantes para uma análise. Isso aí para mim tem muito mais a ver com torcida, de esperar que esse movimento se repita exatamente igual do que qualquer outra coisa. Até porque hoje a gente vive num momento diferente. Economia não é uma ciência exata. Os eventos eles não se repetem exatamente igual eles transcorreram no passado. Simplesmente porque o entendimento das pessoas hoje não é o mesmo entendimento que as pessoas tinham lá atrás. Elas absorveram essas informações e elas tomam decisões, o mercado reage de um modo geral com base nessas informações. Então, eu não entendo que seja alta a probabilidade de a gente viver um momento tanto de bull market quanto de bear market exatamente igual o que a gente já viveu no passado. E eu vou te mostrar agora algumas informações relevantes para a gente entender que, embora hajam semelhanças nos movimentos pós-halving, também existem diferenças bem importantes. Primeiro de tudo, logo em seguida ao primeiro halving, a gente teve uma amplitude de movimento muito grande, uma valorização de 10.000%. Depois do segundo halving, a gente também teve uma amplitude de movimento, uma subida de preços bem significativa, mas ela não foi tão grande quanto o primeiro, ela foi de 3.600% apenas. A extensão desse movimento, a duração desse período de bull market também não foi exatamente igual. Aqui a gente viveu um período de 14 meses de alta, tendo no meio um período de indefinição, será que vai para cima, será que vai corrigir? E aqui a gente teve um período de 13 meses ininterruptos praticamente de alta, obviamente com alguns meses reduzindo um pouquinho, mas sem desconfigurar a trajetória de alta. E agora, no momento atual que a gente está vivendo, note que a amplitude do movimento, apesar de expressiva, a gente teve uma valorização de 860%, ela é significativamente menor do que a anterior de 3.600% e muito menor também do que a primeira, de 10.500%. E um ponto interessante é que nesse terceiro ciclo que a gente está vivendo aqui, é que, apesar de a amplitude do movimento de preços estar menor, a extensão desse movimento
está maior, ou seja, a tendência de alta está tendo uma duração mais ampla. Apesar de abril, maio e junho a gente ter passado por uma correção, isso não descaracteriza a tendência de alta que a gente está vivendo. Para quem é mais novato e viveu apenas momentos de euforia no mercado, é sempre bom lembrar que depois de um bull market, a gente tem um bear market que tem uma correção que muitas vezes é severa. Aqui, como eu já te mencionei, na casa dos 86%, com uma duração de cerca de 14 meses, 14 períodos, e mesmo no período subsequente a gente tem uma ligeira alta em relação ao período de queda. Essa alta aqui, até esse momento, não tinha recuperado o topo anterior, ok? Então, dependendo da perspectiva, esse período aqui que eu não marquei nesse quadradinho vermelho, a gente pode considerar também um período de queda, legal? Aqui também a gente passou por mais uma correção da ordem dos 80%. E note que mesmo em 2020 a gente não tinha chegado ainda, a gente ainda não tinha superado o topo anterior. Então uma correção bastante severa, tanto em termos de profundidade quanto em termos de extensão. E o ponto-chave é, qual o momento que a gente está vivendo agora? A gente vai ter aqui um comportamento semelhante ao que a gente teve nesse primeiro grande bull market do Bitcoin, ou a gente já está entrando nesse período de correção. Deixa eu dar uma limpada aqui no gráfico. E agora, antes da gente analisar o momento gráfico mais atual, só quero te chamar a atenção para uma notícia. Essa notícia aqui é de sexta-feira, a sexta-feira que antecedeu a grande queda recente do Bitcoin, que antecedeu a queda do Bitcoin que chegou aos 42 mil dólares. Olha só. Wall Street fecha em baixa por preocupações sobre a variante Omicron, que é um outro ponto de alerta que eu ressaltei aqui no vídeo anterior que eu fiz sobre o Bitcoin. E olha só, redução de estímulos do Fed. Isso daqui é muito importante para você ficar atento. O Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, do Fed, ele sinalizou que ele vai aumentar a taxa de juros dos Estados Unidos. Isso tem impactos diretos no mercado mundial. E o Bitcoin, ele não está descolado do restante do mercado. Um aumento da taxa de juros, uma redução de estímulo à economia, o que acontece? À medida que os investimentos de renda fixa se tornam mais atraentes, eles têm uma rentabilidade maior, eles já têm uma característica que atrai qualquer investidor, que é segurança. Se eles a essa segurança atrelam um rendimento maior, os investidores da renda variável, de um modo geral, do mercado acionário, eles vão migrar para a renda fixa. E também os grandes investidores em Bitcoin, que também é um investimento volátil, eles tendem a tirar dinheiro do mercado cripto de um modo geral e ir para a renda fixa. Então esse é um cenário que você precisa ficar de olho. Aqui a gente está no gráfico do SP500, ele vai inclusive abrir agora às 19 horas desse domingo, então fica alerta para a abertura dos mercados internacionais, principalmente em relação ao SP500, SP500 futuros, e também as outras bolsas, como por exemplo a de Hong Kong, porque dependendo de como estiverem os ânimos dos mercados internacionais tradicionais, isso vai influenciar também no mercado do Bitcoin. O Bitcoin não fecha, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas as bolsas estão aí congeladas, entre aspas, nesse final de semana. E como elas abrirem, vai dar um indicador do que a gente pode esperar do Bitcoin daqui por diante. Note que o SP500 ele também está testando aqui um suporte importante, que é a EMA de 20. Se ele perder esse suporte, a gente pode esperar uma correção mais acentuada. E se essa correção mais acentuada acontecer no SP500, com certeza a gente também vai ter uma correção mais forte no Bitcoin. Vamos voltar aqui agora para o gráfico do Bitcoin. Então note aqui, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então a gente está num canal de alta, fundos ascendentes e topos ascendentes, mas note que a gente está perdendo força. Esse topo aqui, ele não renovou o topo anterior,
E a gente está aqui nesse exato momento, e para a gente entender qual é a perspectiva que a gente vai ter no gráfico mensal, vale muito a pena a gente ir para o semanal. Porque dependendo da correção, no mensal a gente pode ter um fundo menor do que o fundo anterior. E isso, por sua vez, caracteriza o fim do ciclo de alta. E aí a gente tem um indício fortíssimo de entrada no bear market. Mas vamos dar uma olhada aqui no semanal. Deixa eu ocultar essa EMA de 9 aqui. Então, como eu já havia falado no vídeo anterior a respeito do Bitcoin, a EMA de 20 é um suporte muito importante para o Bitcoin. E a gente perdeu esse suporte aqui. E a gente perdeu com um candle com força. Inclusive, aqui no pavio, ele chegou a testar a EMA de 50. No entanto, ele retomou e ele não perdeu esse suporte segundo aqui. Vamos dar um zoom out para ver um período maior. Note que aqui, nessa correção do meio do ano, a EMA de 50 foi um suporte bem importante que o Bitcoin não perdeu. E nesse momento agora, a EMA de 50, ela está na região dos 44.500 dólares. Então note que esse é um suporte importante que a gente tem que ficar de olho. Aqui, em março de 2020, a gente perdeu todos esses suportes. Mas se você lembrar bem, esse é o exato momento, esse é o exato período em que teve a crise mundial do coronga, né? Então é por isso você tem que estar sempre ligado também às notícias que têm impacto mundial. Os desdobramentos da variante Omicron, eles vão ser muito impactantes na economia, vão ter lockdowns mundo afora, enfim, quais os desdobramentos dos fatos novos e relevantes na economia mundial. Isso vai acabar impactando inevitavelmente no preço do Bitcoin. Mas tirando essa anomalia aqui, via de regra, a EMA de 20 e a EMA de 50 funcionam como bons suportes para o Bitcoin. Dito isso, se não acontecer algo muito catastrófico na economia mundial, a gente pode considerar que aqui essa região dos 44.500 é uma zona de segurança para que os preços não caiam abaixo dela. No entanto, topos anteriores, eles viram resistências atuais. E aqui, nessa região desse retângulo, a gente vê um suporte mais firme em relação ao Bitcoin. E esse suporte, meu amigo, ele está aqui, na casa dos 11.000 a 12.000 dólares. Pode parecer inacreditável que o Bitcoin, depois de chegar a 68, 69 mil dólares, ele venha retrair até a casa dos 11.000, 12.000 dólares, né? Mas observe que essa retração aqui é na faixa dos 80%. E como eu te mostrei no início desse vídeo, retrações como essa já aconteceram outras vezes no bear market, justamente logo após o bull market seguido do momento pós-halving. A gente está vivendo esse exato momento, a gente está caminhando para os 11.000 dólares, para os 12.000 dólares, ou será que o Bitcoin vai de fato seguir o seu caminho rumo aos 100.000 dólares? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Bom, nem eu e nem ninguém no mundo sabe exatamente qual o preço do Bitcoin. Se você procura uma análise que vai te dar 100% de garantia, você está pedindo para ser enganado, tá? Porque não tem como saber. O Plan B, ele cravou certinho qual o fechamento do Bitcoin em agosto, em setembro e outubro, e ele acertou na mosca. Porém, em novembro, ele errou e errou feio. Então, mesmo bons modelos de predição não tem uma taxa 100% de acerto. Isso é óbvio, né? Mas o que é importante você ficar ligado? Como eu mencionei há pouco, primeiro, fica ligado na abertura das bolsas internacionais, fica ligado na abertura da bolsa de Hong Kong, fica ligado no SP500, no SP500 futuro. Isso vai dar o tom dessa semana que vai abrir agora do Bitcoin. O Bitcoin encerra a semana às 9 da noite do domingo, para quem não sabe, tá legal? Fica também ligado nesses suportes aqui mais imediatos. Se ele perder agora, no semanal, a EMA de 50, ele veio só testar com o pavio, né? Mas se a vela fechar cheia, com força para baixo dessa EMA, a gente também
pode esperar uma correção bem mais forte, bem mais acentuada. E também fica ligado nos movimentos do mercado em decorrência da política monetária norte-americana. Se houver um aumento significativo de juros, a renda fixa passa a ser mais atraente para os grandes investidores institucionais. Lembra, grandes investidores institucionais, eles estão jogando um jogo diferente daquele investidor pessoa física, eles têm muito dinheiro em jogo. Então, um pequeno percentual a mais no rendimento faz muita diferença, porque esse pequeno percentual é sobre um montante muito grande. Então, se eu tenho dinheiro rendendo um rendimento que eu acho considerável e ele também me traz segurança, não tem por que eu, na lógica de um grande investidor, investir em renda variável, seja no mercado acionário, seja obviamente no mercado futuros, seja no mercado de criptomoedas. No entanto, não deixe de ter a perspectiva de longo prazo do Bitcoin e do mercado cripto de um modo geral. Não tem outro tipo de investimento que no longo prazo se assemelhe ao rendimento do mercado cripto. E um alerta que eu tenho que te fazer. Se você é novato nesse mercado, se a gente de fato entrar num bear market, as altcoins, muitas delas, elas tendem a virar pó, tá legal? Então o que você pode fazer para proteger o seu capital caso a gente venha entrar num bear market de correção mais significativa? Primeiro, você tem que investir nos projetos que já estão consolidados e que são mais fortes, como por exemplo Bitcoin, Ethereum, e eu também gosto muito de Solana e Polkadot. Também você deve observar o desenrolar do metaverso. Muitos projetos que ainda não atingiram ponto de maturação, eles podem também virar pó, mas eu acredito que o metaverso, jogos, né, a modalidade Play to Earn, jogue para ganhar, ela vai ter um certo descolamento do mercado cripto de um modo geral, porque a indústria dos games, ela não é totalmente, não é muito correlacionada com a indústria de investimentos. Então eu acho que esse é um setor que ele pode talvez ser um bote salva-vidas, uma proteção para o seu patrimônio. Claro, a gente tem que observar as informações novas que chegam a cada dia, os sinais novos que a gente vai tendo a cada dia para incorporar isso na nossa análise, ok? Então, primeiro de tudo, eu acho que se a gente entrar de fato num bear market, você tem que ter cuidado com projetos muito alternativos, porque bear market tende a fazer com que muitas altcoins virem pó. Então, eu apostaria em projetos mais fortes e também não tiraria o pé 100% do metaverso, porque eu acho que algumas moedas podem permanecer descoladas e tendo crescimento mesmo com uma retração bem acentuada do mercado cripto de um modo geral. E a proteção mais padrão é você dolarizar o seu investimento, ou seja, você converter as suas criptos em stablecoins. Tome cuidado com o dólar Tether, eu não gosto do dólar Tether, mas você pode utilizar outras stablecoins, como por exemplo o BUSD, ok? E você também pode considerar investir as suas stablecoins e deixá-las rendendo em plataformas como por exemplo a BlockFi, tá legal? Essas são alternativas que você tem para proteger o seu capital. Mas o mais importante é você ficar atento a cada desdobramento do mercado, porque a previsão de longo prazo, daqui a um mês vai estar tanto, daqui a um ano, é muito difícil de saber. Então a gente tem que estar sempre atento às novas informações que aparecem no nosso horizonte e incorporar elas e assim tendo uma informação mais robusta. Nem sempre a gente vai conseguir prever os preços, mas a gente pode ter uma estratégia para se adaptar de acordo com um cenário que vai desenrolar. Lembra que eu mostrei ali no começo desse vídeo, a gente tinha aqui um suporte importante na região dos 52. Se o Bitcoin perdesse esse suporte, como de fato perdeu, a gente poderia esperar uma correção mais acentuada, como de fato aconteceu. A gente chegou a testar aqui os 42 mil dólares. Então, se você tem uma estratégia bem definida, nesse ponto aqui dos 51.500, por aí, você já pode programar um stop e aí a sua perda não é tão grande. Você tem capital para comprar no fundo, né? Que essa é a estratégia de todo investidor.
comprar barato para realizar lucros quando o ativo sobe, tá legal? Então, isso é o que eu tenho para te dizer por hoje em relação ao Bitcoin. Fica ligado nesses fatores, nesses pontos de atenção que eu mencionei, e também não deixa de se inscrever no meu canal do Telegram, porque lá eu consigo passar atualizações com mais rapidez do que aqui no YouTube, tá legal? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.